você cair naquela máquina de moer carne, de atender dezenas de pacientes numa manhã, aquele monte de gente, você não está fazendo aquela medicina que a gente prestou para ser médico lá em 2000. Você quer fazer. Para mim, isso é uma inversão de valores total. Sim. A gente devia olhar para o médico que está lá e falar, nossa, você está dando plantão, atendendo 90 pacientes por dia, mas por quê? Essa é a inversão que eu vejo. Qual dos dois pratica a melhor medicina? Exato. Mas se você não faz, se você não empreende, você fica amarrado, você vira escravo do seu tempo. Quando você começa a normalizar o erro, é que as coisas acontecem de errado. Então a gente começa a achar que é normal operar de domingo, que é normal não ver os filhos crescerem, que é normal dar um plantão na madrugada, que é normal não ter uma qualidade de vida, é normal o médico não ter saúde. Bem-vindo ao Go Doctor Podcast. A gente sabe que a faculdade forma excelentes médicos, mas não nos dá a capacidade de ser gestores dos nossos negócios. A excelência técnica é uma obrigação nossa, mas a gente sabe que só quem domina a gestão vai poder sair de um diferencial competitivo para aquele que apenas está trocando tempo por dinheiro. Esse podcast nasceu para isso, para aquela hora que você tira o jaleco e senta na cadeira de administrador da sua empresa, preencher esse vazio. Todos os nossos convidados estão aqui para transformar o que a gente sabe desse nosso know-how técnico e científico numa empresa sólida, lucrativa e escalável. Esse é o Go Doctor Podcast. Toda terça-feira. Assista o completo agora. Hoje eu tenho um prazer gigantesco de receber aqui um amigo, um irmão, que já são 26 anos juntos, fizemos faculdade juntos, Murilo Moreira. Obrigado pela presença aqui com a gente. Ortopedista, empresário, mentor de médicos. Eu tenho certeza que vai ser um dia rico aqui, com muita coisa para a gente dividir. Obrigado. Antônio, eu não consigo te chamar de Antônio, Júnior. Obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar aqui com você, bater um papo com um amigo de tantos anos, a gente formado junto, ter uma caminhada inteira junto, faculdade inteira um do lado do outro, um apoiando na hora difícil, um dando a mão para o outro hora que precisava, e estamos aqui para fazer o povo entender que, o pessoal entender que empreendedorismo você não pode aprender em qualquer lugar, que hoje eu vejo na medicina como uma coisa, algo totalmente... não vou dizer nem sustentável, mas se você não faz, se você não empreende, você fica amarrado, você vira escravo do seu tempo. E para mim liberdade não é você ter uma condição financeira muito boa, para mim liberdade é você ser dono do seu tempo. Concordo plenamente. E eu ia começar exatamente com essa pergunta que você já está conversando aí. Porque assim, quando a gente vai conversar, somos mentores de médicos, então a gente é apresentado a muita gente que está no dia a dia, está patinando, bateu num teto, não está conseguindo sair do lugar. E uma das grandes dúvidas, não dúvidas, mas objeção que eu vejo, eu quero entender como você enxerga isso e como que você quebra isso com os seus mentorados, é aquela dualidade em eu ser um bom médico, eu não vou conseguir ser um bom gestor, como se eu tivesse que abrir mão da qualidade técnica, daquele carinho, daquela parte humana do cuidar, e que se você fosse pensar no empresário, você inverteu os seus valores. Como é que você enxerga isso? A frase que você falou é fantástica, né? O pessoal enxerga isso como uma inversão de valores, né? Então, se você é médico, se você vai para a parte de empreender, de ter o seu negócio, de você investir em marketing, investir em gestão, estudo de gestão, você é mal visto dentro da sociedade médica. Já escutei o pessoal falar, pô, isso aí é coisa de charlatão. E para mim é um absurdo, né? Eu acho que a gente tem que ter as duas carreiras juntas, são duas carreiras separadas e diferentes, e que a gente aprende na faculdade a técnica, o atendimento, a técnica cirúrgica, e como você falou no começo aqui, isso aqui é a nossa obrigação. Se você não faz isso, você tem que repensar tudo que você fez até agora, desde que a gente se formou em 2005. E a parte de gestão, uma coisa que a gente não aprende na faculdade, para mim é uma obrigação o médico aprender. E hoje eu acho que isso é cada vez mais primordial para você ter a sua empresa. Eu acho que o médico tem que entender que o consultório dele é a empresa dele, que a carreira dele, a carreira como médico, isso é a marca dele, é a empresa dele. Se ele não sabe fazer a gestão da empresa, ele vai para um caminho muito ruim dentro da medicina. Então, essa inversão de valores não existe. O que você tem que ver são duas carreiras separadas, mas que caminham uma ao lado da outra. E me diz uma coisa, quando que isso surgiu na sua vida? Quando que você começou a perceber? Qual foi o primeiro insight? Porque você falou muito bem, na faculdade, a gente fez a mesma faculdade, a gente não tem isso, não é apresentado isso, e com muito dor no coração também posso dizer que os nossos mentores, nossos professores da faculdade não têm essa carreira, não têm essa bagagem, não nos é passado isso. São poucos professores que eu me lembro da faculdade que tinham uma visão assim.
como que isso entrou na sua vida, Bruno? Como que você começou a enxergar isso? Júnior, nossos professores, eu vejo, são mais engessados ainda do que a gente, né? Eles têm essa parte meio de old school, de não querer essa parte da gestão, do marketing, do empreendedorismo, de olhar para a sua carreira, olhar para o seu consultório como uma empresa. Eles são muito mais engessados, né? E eu acho que isso amarrou um pouco a gente também. Eu entrei para a minha clínica Ortop, aqui em Ribeirão Preto, em 2011, e quando eu entrei na clínica era um coworking. A gente dividia aluguel, basicamente, e a gente tinha um site que um dos sócios fez de casa, e a gente não mexia em marketing, não fazia nada. E a gente não sabia nem quanto gastava na clínica. Para você ter uma ideia, quando eu chegava no final de ano, a gente tinha contador, mais nada, ele virava para a gente, olha, agora tem o 13º aqui, fundo de garantia das meninas, não sei o quê, cada um tem que fazer um aporte. Aí chegava dezembro e virava para vocês, tem que fazer um aporte. Como é que isso não é provisionado? E eu comecei a pensar nisso, falei, pô, como é que não é provisionado? Como é que você não tem uma previsão do que você vai gastar ao longo de 12 meses? É um absurdo. O que a gente tem de entrada aqui na clínica? Não tem nada de entrada. Então, a gente tem os nossos honorários médicos lá, cada um ganha o seu, e somos amigos dividindo um espaço. E eu comecei a perceber que isso não estava dando certo. E a gente teve um embate um pouco até grande na clínica, né? Que tinha um pessoal mais velho que não queria essa parte de gestão, essa parte de marketing, a gente nunca tinha investido em marketing. E tinha uma outra parte, que eram mais jovens, né? Isso faz mais de 10 anos, que a gente queria o crescimento, né? Então a gente queria andar com as nossas próprias pernas e a gente queria fazer a clínica crescer como um todo, a marca crescer como um todo. E a gente começou a ir atrás. Depois que desse pessoal um pouco mais velho aí começou a aceitar, uns saíram da clínica. A gente tem o Salomão Chad, que hoje é o mais velho da clínica, mas que é um cara extremamente empreendedor para tudo que é lado. É um cara que tem uma admiração muito grande. Ele chegou falando, sentou com a gente, com os mais novos, eu, Humberto Bortolo, nosso amigo, Thiago Mari. Não, vamos fazer a coisa andar. E daí a gente foi atrás de um administrador, a gente tem uma gestora, né, uma CEO basicamente da nossa clínica. A gente foi atrás de uma empresa de marketing. A gente foi atrás de ter um escritório de advocacia, para a gente ter uma parte jurídica, ser respaldado juridicamente. A gente foi atrás de alguém ter o faturamento. Quem fazia o meu faturamento, conferia o meu faturamento, é o meu instrumentador. Isso é um absurdo, né? Hoje eu olho para trás e eu vejo tanto de dinheiro que eu deixei na mesa, né? Que a gente foi fazer isso depois de muito tempo. E eu olho e é uma das coisas que eu mais me arrependo de não ter feito o que eu fiz antes. Então eu fui atrás de estudar, eu fui atrás de cursos, tanto de marketing, como de gestão, como de negociação, que a gente gosta bastante, né? A gente troca bastante livros, nós dois. E foi isso, foi aí que eu vi que eu tinha que procurar me aprimorar numa parte que não era a cirurgia do joelho, que não era a ortopedia, era a parte de crescer como ser humano mesmo, né? Aprender a ter uma liderança, aprender a lidar mais, a gestão de pessoas, que também não tinha esse tato, e aprender a lidar com a gestão da clínica como um todo. Não, perfeito. E eu estava aqui, você estava falando, eu estava pensando em algumas coisas. Quando eu fui, né, com essa carreira de mentores de médicos que a gente tem, a gente é apresentado a diversas especialidades. E tem uma crença que é uma coisa que eu acho que a gente podia desconstruir hoje aqui, porque tem muito médico de várias especialidades conversando com a gente, que o médico empreendedor, o médico que pode ser gestor da sua carreira, que pode ter uma clínica de sucesso, de repente tem que estar ligado a uma área de estética, alguma área que foge aos convênios. E eu vejo muita relutância da parte dos ortopedistas em entender que existe um jogo fora do jogo, existe um jogo fora do convênio. E você é mentor de ortopedista, uma mentoria de sucesso, que a gente vê nos números que vocês têm e que está crescendo cada vez mais. Como que você enxerga essa visão empresarial, essa visão empreendedorismo dentro da área da ortopedia? Eu acho que isso tem mudado nessas novas gerações de ortopedistas. Eu acho que ainda tem um pessoal que é um pouco engessado, mas a gente tem aqueles já que não aceitam, vamos falar assim, ficar amarrado a convênios, né? Na ortopedia a gente tem um pouco de, como é que eu vou falar, de receio, principalmente por causa do valor do que a gente chama de OPME, né? Uma prótese de joelho hoje em dia é caro, né? Então muitos pacientes não têm esse acesso. Mas você não precisa receber o seu honorário via convênio, né? Se o paciente tem o convênio dele, é o que eu falo para o paciente quando está no meu consultório. Não quero que você se sinta injustiçado, mas a gente pode fazer a parte hospitalar, a parte
de prótese, de material, pelo seu convênio, mas o honorário médico, realmente, na sua cirurgia tem que ser à parte. E eles entendem isso. Então, essa geração mais nova que está chegando agora da ortopedia já entendeu isso. E é o que a gente mostra, né? A gente mostra, por exemplo, a gente trabalha com bastante reembolso. Você tem que facilitar a vida do paciente. Ele tem um reembolso, você não pode... Óbvio, você vai cobrar o seu honorário, independente do reembolso dele. Mas você tem que ter uma facilitação para ele ir atrás desse reembolso e não ficar Deus dará, ficar desamparado. Você vai entregar um monte de papel na mão dele, ele chega no seu consultório com um problema e você entrega mais problema para ele. Sim. Então a gente tem que facilitar a vida dele. E é isso que eles estão entendendo agora, né? Então os nossos mentorandos, eles entendem que eles conseguem trabalhar uma forma de reembolso, uma forma particular, atendendo o paciente que tem o convênio, mas o honorário deles é à parte, tendo essa pessoa que faz essa facilitação. E o paciente adora isso, né? Todo mundo que chega numa clínica de ortopedia, diferente da estética, né? Ele chega para mim com uma dor, né? Então o cara tem uma dor, ele torceu o joelho está inchado, está doendo, está saindo do lugar. Ele deixou de fazer um hobby que ele gosta, então ele gosta de jogar futebol. Ele parou de jogar futebol no fim de semana porque ele está com o ligamento cruzado anterior rompido. Então, diferente da estética, ele chega lá para você, lógico, a estética tem a parte da confiança, tem toda essa da autoestima, que eu entendo perfeitamente, mas ele chega com o joelho inchado, doendo. Então você chega para ele e fala, olha, agora você vai pegar toda essa papelada aqui e você se vira. Então o pessoal está entendendo que não pode ser assim, que essa parte da gestão tem isso também, de você facilitar a vida do seu paciente, né? Sim. É isso. Imagino que então, o que você está dizendo é que, tipo, parte desse posicionamento enquanto empresário, senhor da sua carreira, e a gente vai falar um pouquinho de marketing daqui a pouco, mas marketing eu entendo como a comunicação disso que você está dizendo, é resolver de uma maneira melhor a dor que aquele paciente está te trazendo. É isso. É isso. Então, o diferencial para ir a mercado, para o mesmo área como ortopedista, se enxergar como fugir do que todo mundo que a manada faz, é trabalhar assistência. Assistência com cuidado, com carinho. Isso. Assistência com cuidado, com carinho, facilitando a vida do seu paciente. E é lógico, você precificando o seu valor em cima dessa assistência, que você falou que a manada não faz. Não, porque eu vejo, eu tenho uma frase que eu vi uma vez, que eu sabe que a cirurgia plástica não grosso não trabalha com convênio, né? E que a frase é que assim, o convênio dá o resto do médico para o paciente. Porque se você cair naquela máquina de moer carne, de atender dezenas de pacientes numa manhã, aquele monte de gente, você não está fazendo aquela medicina que a gente prestou para ser médico lá em 2000. Fazer. Por mais que exista uma visão de paixão sobre isso, mas aquela medicina de cuidar, de ter atenção, você não vai descobrir em 5 a 10 minutos. Uma coisa que eu vejo muito na ortopedia, que eu acho que não tem na cirurgia plástica, que a gente tem com os mentorandos que acabaram a residência, estão naquele limbo, entrando no mercado de trabalho. Eles têm muita dificuldade em abrir mão do plantão. O que na minha cabeça era o que eu queria largar isso quanto antes, né? Porque você ficar de plantão à noite, feriado. Mas esse plantão aqui num sábado a gente paga triplicado. Eu falei, cara. E eles têm muita dificuldade porque eles acham que, estando num plantão, eles vão fazer ali um network com colegas e vão pegar, conseguir fazer o nome deles rodar com os pacientes que estão no plantão. Aí a conversa é, bom, se seu colega está dando um plantão, será que seu colega que você está fazendo seu network, ele está tão bem assim que você precisa desse network mesmo? Você precisa da indicação dele? Será que o paciente que está no plantão, pegando um atestado porque está com dor nas costas, mas não tem nada, é esse o nicho de paciente que você quer na sua clínica? Então a gente está introduzindo essas ideias aos poucos e trazendo eles para isso, né? Então, assim, a grande maioria deles, quando acaba a mentoria do Bisturi Play, eles têm um aumento grande de faturamento, mas principalmente de qualidade de vida, né? Um dos nossos mentorandos de segunda, terceira turma, Eduardo, eu lembro que ele é do Mato Grosso do Sul, e ele agradeceu, né, no último dia da mentoria, ele agradeceu um monte, e ele falou que o principal para ele foi que, além de a gente ter aumentado o faturamento dele em quase 100%, a gente deu 2 dias da semana para ele ficar com a família. É o que eu falo, a gente cai num lugar comum da nossa formação, e de aí de cirurgião para cirurgião tem essa pressão também, que a gente acha que a gente fica normatizando o erro, normalizando o erro. É isso. É o que o Lito fala na questão da aviação, quando você começa a normalizar o erro, é que as coisas acontecem de errado. Então a gente começa a achar que é normal operar de domingo,
que é normal não ver os filhos crescerem, que é normal dar um plantão na madrugada, que é normal não ter uma qualidade de vida, é normal o médico não ter saúde. Aí profissão que infarta mais cedo. Eu te digo mais, assim, isso não é só o médico que acha, né? Se você olhar a população brasileira como um todo, a hora que ele olha e vê um médico de jaleco atendendo num hospital, num plantão, 90 pacientes num dia, ele vai lá e fala assim, esse cara gosta da medicina mesmo. Ele veste ali a profissão dele. E a hora que ele vê um médico que só atende particular, que só tem reembolso particular, que faz o marketing dele, ele vai lá e vai falar assim, esse cara não serve para ser médico. Sim. Ele é um charlatão. Então, o que você faz? Você exalta o que o cara está tendo de ruim, né? O que o médico está tendo de ruim na vida dele, que é o plantão, que está lá se matando de fim de semana e de madrugada, você exalta isso, e você pega e você meio que sataniza o cara que teve uma ascensão e que chegou aonde a grande maioria quer chegar, né? Sim. Então, para mim, isso é uma inversão. Para mim, isso é uma inversão de valores total. Sim. A gente devia olhar para o médico que está lá e falar, nossa, você está dando plantão, atendendo 90 pacientes por dia, mas por quê? Né? Então, essa é a inversão que eu vejo. Qual dos dois pratica a melhor medicina? Exato. E se o empresário acaba conseguindo ter um faturamento, um retorno maior em cima do que ele está dando para o paciente, é porque o paciente percebe que aquilo tem valor. É isso. Aquela atenção, aquele cuidado, a sair daquela locomotiva que é o convênio, um atendimento individualizado, uma preocupação, um segmento, uma equipe que vai atendê-lo, e todos os diferenciais que a gente coloca dentro da clínica, o paciente percebe, é isso que ele está buscando. É igual você falou muito bem. O paciente chega com uma dor, na ortopedia é uma dor aguda, precisa ser resolvida, é uma dor que precisa escancarada, alguém precisa cuidar daquilo. E se ele consegue perceber que ele tem uma equipe que vai conseguir dar para ele muito mais do que uma receita, um ponto de vista técnico imediato, mas um cuidar, ele paga por isso. O sucesso que a sua clínica tem, que a mentoria tem, é a validação de que a pessoa está procurando por isso no mercado. É isso. A gente não consegue enxergar. E como é que foi para destravar? Vamos falar um pouco que isso é outra coisa que médico trava demais. Quando a gente fala de marketing, eu tenho para mim que marketing é comunicação. Eu queria entender como que você enxerga marketing e como que foi para começar a falar com a câmera, começar a falar com a internet, começar a fazer alguma coisa para ele. Como é que você enxerga isso? Eu acho assim, marketing, para mim hoje é fundamental, eu concordo com você, eu acho que marketing é comunicação, é você ser comunicativo, é você ter uma boa oratória, é você conseguir atingir o seu paciente de uma forma educacional, explicando, por exemplo, o que é uma sutura de menisco, o que é uma meniscectomia, é você atingir o público leigo em geral e atingir o público médico também, né? Com a câmera, por exemplo, eu sempre fui muito extrovertido, então eu nunca tive muito problema com isso, né? Você me conhece faz muito tempo. Mas eu tinha muito preconceito, né? De Instagram, rede social, eu demorei para ter, eu demorei para me posicionar em rede social. É uma das coisas que a gente fala para os nossos mentorandos hoje. Ele saiu da residência, ele tem que ter um site, ele tem que ter um Instagram. Ele não precisa ficar fazendo dancinha no TikTok, dando cambalhota, mas ele tem que ter posicionamento. Porque se eu indico, por exemplo, um paciente para o Antônio Melo, a primeira coisa que esse paciente vai fazer é ir no Google e ver quem é o Antônio Melo. Sim. E ele que vai querer ver seu currículo. Então, se não tem isso no Google, bom, esse médico nem site tem. Sim. E hoje, os nossos mentorandos, a primeira tarefa que eles têm, o primeiro to-do que a gente passa para eles é esse, né? Então, eu demorei para me posicionar. E eu percebi que, com relação ao site, por exemplo, eu demorei para ter um site meu. E isso foi um embate dentro da minha clínica, porque eu queria mudar o site da clínica lá atrás, que era feito na garagem de um dos sócios, e me barraram. E não pode fazer isso, porque o que na medicina é o boca a boca, que você vai ser conhecido. Eu falei, não, tudo bem, então eu vou fazer um site meu, e eu fiz. Isso deu um embate muito grande, porque não tinha só eu na época que fazia joelho. Tinha um pessoal um pouco mais velho, só que daí começou a ter a reversão, eu comecei a ter muito mais captação e fidelização do meu paciente. Uhum. E eles não. E daí, a hora que perceberam isso, vieram me atacar, em vez de fazer a coisa dar certo para eles, vieram me atacar de que, olha, você fez isso, você não devia ter feito isso, porque ninguém te deu autoridade para fazer isso. Eu falei, mas peraí, a autoridade é minha, eu faço. Enfim, e eu demorei. E o Instagram também. E eu demorei para entender também que é um preconceito bobo esse, né? A gente vê médicos sensacionais
Paulo Musi, Adriano Leonardi, que não são professores de faculdade, mas que têm um posicionamento muito, muito bacana em mídia social. O Adriano, por exemplo, ele faz a parte de artrose de joelho, basicamente, e o conteúdo que ele posta é um conteúdo que o médico entende e que o paciente entende. E é muito bacana isso, né? Você vê um cara se destacando nisso. Aí eu comecei a ter esse posicionamento também, né? Comecei a fazer vídeo explicando como é que é a cirurgia, como é que não é. No Bisturi Play, a gente tem nosso Instagram que a gente explica também, pro mentorando, qual que é o nosso projeto, né, para ele, o que a gente tem ali para mostrar para ele de futuro, de curto, médio e longo prazo, o que a gente pode oferecer para ver se faz sentido também para eles, né? Então também posiciono no Bisturi como no Murilo ortopedista, né? Porque assim, eu estava conversando prospectando um mentorado, né, que está vendo se entra na mentoria ou não, e a discussão era essa. Mas se eu entrar, eu estou com dificuldade de atrair pacientes, se eu não quero aparecer na internet. E, cara, essa é uma discussão 2016, 2017. É isso. Nós estamos em 2026. As pessoas não buscam mais informação em páginas amarelas, que é coisa da nossa época. Esquece. E o que você falou agora é exatamente o exemplo que eu uso. Não só para médico, qualquer serviço. Se eu te oferecer uma escola, um restaurante... Murilo, conheci um restaurante novo, muito legal. A primeira coisa que você faz na hora que você pega esse nome é validar com uma imagem, com uma informação que você está vendo ali na internet. Não tem como estar fora. E o que eu falo muito com eles é isso. Ganha aquele que se comunicar melhor. É isso. O Joel fala isso também, que não é o melhor tecnicamente. A gente vê isso muito na nossa área. Sim. Eu consigo dar como exemplo também que, estatisticamente falando, Murilo, o joelho que você faz para os 10 melhores caras do Brasil, a mama que eu faço para os 10 melhores mamas do Brasil, talvez não vai ter uma estatística técnica muito diferente de resultado. Mas como a gente cuida dessas pessoas, como a gente se posiciona, o serviço agregado que tem ao redor, é que dá todo esse diferencial. Então eu tento provocá-los assim, que estar na internet nada mais é do que se colocar visível e que as pessoas possam nos achar. É isso, por aí. Não, perfeito. Eu queria abordar uma outra questão agora, que você falou bastante a respeito da clínica, sócios. Como é que você lida com a parte da cultura da sua empresa? Porque você, como eu falei no começo, além de mentor, além do médico de sucesso, é um empresário. E essa visão empresarial, quando você forma time, essas coisas, como é que você cuida com essa parte cultural, não só dos colegas que trabalham com você, mas com o time? Como é que você tem um dia a dia? Você tem alguma coisa? A nossa CEO, né, a Ariane, ela basicamente cuida de quase tudo lá, né? Então a gente faz treinamentos com as secretárias, coisas que a gente não fazia. Hoje a gente faz com uma certa rotina, né? Uhum. A gente tem ali bonificações dentro da clínica específica para cada médico, né? Com metas para serem atingidas ali, que é uma coisa que também alavancou muito a clínica, mas é muito difícil porque, como é uma clínica grande, você lidar com todos os sócios, cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma visão. Então, é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura, né? Muitas vezes, a gente faz uma reunião mensal com todos os sócios, muitas vezes você é contrariado à reunião, porque voto vencido. Mas faz parte da sociedade também. Sim. Você está num grupo que é um grupo super forte, faz parte da sociedade, você entender que nem sempre você vai ter ali a unanimidade para poder seguir a sua visão, né? E muitas vezes também já aconteceu de eu ter receio de fazer alguma coisa, a visão do outro colega era uma forma diferente e foi imposta a visão dele e deu certo. Sim. Então isso é uma coisa bacana da sociedade em si. Pegando esse gancho, para quem está vendo a gente aqui, você que tem essa experiência lá, você falou que está na Ortop desde quando? Viu? Eu entrei em 2011 na Ortop. Nossa, estamos com 15 anos. O pessoal que está aqui, que está pensando em montar uma sociedade, está pensando em ter sócios, está pensando em fazer uma empresa junto, dá uma dica para quem está nesse caminho. Tem que estar atento a quê? Como é que a gente busca um sócio? Como é que a gente valida um sócio? Quando você está pensando em ter um sócio, que tem que estar preocupado com o quê? Eu acho que tem que ter os mesmos valores que você tem, começa da mesma índole, né? E ele tem que ter uma visão de futuro parecida. Eu te falei do Salomão Chad, por exemplo, ele é um cara mais velho, está perto dos 60 anos dele, só que ele tem a mentalidade igual a minha, igual a do Cláudio, igual a do Humberto. Ele quer expandir, ele quer empreender, ele quer crescer. Então, se você vai pensar numa sociedade, você não pode pensar só em
vou ter um pessoal do meu lado que tem mais ou menos a minha mesma idade ali, está no mesmo tempo ali, no mesmo timing de carreira, que a gente vai querer tudo a mesma coisa. Não funciona dessa forma. Tem que ter a mentalidade, né, de olhar a médio e longo prazo muito parecida. E esse pensamento de que, olha, eu vou ficar sócio de um amigo meu. É mais fácil, pode ser que você acabe com essa amizade nessa sociedade. Porque não é tão simples assim, a hora que eu te falei, eu fui contrariado algumas vezes, porque não gostei, mas faz parte da sociedade. Sim. Você tem que entender isso. Então eu acho que assim, você tem que procurar alguém que tenha os seus valores, a sua índole e uma visão um pouco mais ampla de negócios e empresa parecida com a sua para curto, médio e longo prazo. Acho que é isso. E como é que você enxerga hoje, dentro da sua parte de empreendedor também, você tem uma esteira de produtos, além da parte da ortopedia, da mentoria? Como é que é a sua visão para o futuro? Como é que você enxerga? Porque a gente estava conversando com um amigo que veio aqui na clínica ontem, que a gente que tem essa pegada, às vezes a gente fica inquieto. Cada hora tem uma ideia, aí você quer ter uma ideia nova, aí você quer lançar um negócio, e aí eu até brinco com a minha esposa, se ela não frear, todo dia tem um CNPJ sendo colocado na praça. Cara, Júnior, quando eu tô acalmando, a Silvia, minha esposa, ela fala que eu arrumo um problema. E eu não consigo ficar numa zona de conforto, né? Eu fico inquieto. E eu tenho alguns projetos que tô lapidando ainda, né? Eu tô estudando muito a parte de IA, eu tô gostando muito, fiz um curso, tô fazendo outro agora, e eu tenho a ideia de desenvolver algumas coisas de IA voltadas para a medicina e para a empresa, né? Desde começar uma startup, mas eu tenho esse projeto ainda, então eu estou estudando essa parte de IA, de programação, para talvez aí num futuro aí, até próximo, eu acho, fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu tenho sim. Não, legal. Agora, falando de IA, aí estou linkando aqui com os médicos mais novos e uma coisa que você falou lá no começo da nossa conversa, né? Se enxergar como uma empresa. Então, assim, a gente tem aqui médicos já mais vividos na carreira e médicos que estão se lançando, estão começando na área agora, acredito que a sua mentoria fala muito com eles também. Sim. Vamos melhorar para eles saírem daqui com essa mensagem um pouco mais lapidada. O que é se enxergar como uma empresa? Como é que você definiria isso? Porque eu tenho uma visão e eu quero ver se você compartilha dela. Eu vou me enxergar como uma empresa, tem algumas coisas que eu tenho que defender. Se eu tivesse que defender 3 coisas para me defender como uma empresa, quais seriam esses 3 pilares que você falaria? Eu acho que assim, para você se enxergar como uma empresa, eu quero dizer que você não pode ter dentro do seu consultório, da sua clínica, processos caseiros. Uma coisa que fica jogada. Então, assim, você tem que ter processos. Então, você tem que ter o processo do paciente, da captação do paciente. Eu falo que captação do paciente é uma coisa que eu acho que é simples de fazer, mas você fidelizar esse paciente não é fácil. Então, você tem que ter o processo de captação, processo de fidelização, e isso passa por todo um entorno, né? Então, eu acho que para lapidar a mensagem que você falou, para você se olhar como uma empresa, você tem que olhar e pensar, quem está fazendo o meu faturamento hoje? O meu, 15 anos atrás, era meu instrumentador. Hoje a gente tem uma empresa de faturamento que faz o faturamento, né? Faz toda a checagem do faturamento de todos os médicos, incluindo entradas e saídas da clínica. A gente tem um jurídico que presta apoio para a gente. A gente tem uma empresa de marketing. Eu acho que a hora que você começa a ter processos feitos por profissionais, é a hora que você está profissionalizando a sua empresa. Entendi. Por exemplo, se você for o gestor de marketing da Clínica Melo, alguma coisa está errada. Você tem que ter alguém ali por trás de você para te assessorar nisso, né? Vou dar uma aula agora sábado e um dos pilares justamente, né, de quebrar crenças e mitos é que a gente tem aquela sensação de o médico, por ser extremamente especialista, né, e às vezes o cirurgião, por se controlar a situação em si, uma dificuldade grande de delegar funções. Acreditar que uma vez que está delegado, você vai, claro, tem um follow-up, você tem que fazer, né, acompanhar aquele seu colaborador que está te entregando aquilo, mas eu sinto que você tem uma dificuldade grande de entregar para um terceiro e ganhar tempo, ganhar espaço para fazer as coisas dele. Você compartilha a mesma visão. Mesma coisa, igualzinho. Eu acho que isso é uma crença, né? Eu acho que tem um pouco do ego do médico, tá? Eu falo isso sempre.
O médico, ele passou no vestibular difícil, é uma faculdade longa, a residência não é fácil, tem que prestar um monte de prova de título, e eu acho que o médico ele tem um ego maior do que deveria ter. E ele tem um ego que ele olha para tudo e ele fala, eu dou conta de fazer tudo, porque Sim. eu tô num pedestal. E eu já vi que isso é um absurdo, né? Quando você quer abraçar tudo, você não faz nada bem, né? Então você não vai fazer o marketing bom, você não vai fazer uma gestão boa, você não vai cuidar do seu faturamento bem. Então se você não aprender a delegar, você vai se sobrecarregar, você não vai ter tempo com a sua família e você não vai fazer essas funções como outras pessoas fariam para você muito melhor. É lógico que o olho do dono tem que estar ali. Você tem que estar olhando, você tem que estar fazendo reunião, você tem que estar sempre olhando números, mas não é você que tem que fazer esses números. Eu uso um paralelo com a instrumentação, para a gente que é da área cirúrgica. Eu sei instrumentar. Eu sei quais são os instrumentais, entendeu? Eu sei o que eu quero da minha instrumentadora, mas não sou eu que vou instrumentar. Então a gente precisa ter uma noção que eu sei o que eu quero do tráfego, eu sei o que eu quero do marketing, eu entendo um pouco do que eu quero de cada coisa, do meu gestor, do pessoal que está lidando com da parte financeira, mas não sou eu que vou pôr a mão na massa, senão eu não tenho tempo para fazer, como você falou. Acho que não só o tempo, né, Júnior? Assim, você não vai ter o tempo para fazer, e será que você vai fazer com a excelência? Você vai fazer o seu marketing. Você tem uma oratória super boa, você vai fazer o seu marketing com uma excelência como uma empresa de marketing faria? Não. Você vai fazer uma ação de marketing, você vai fazer um processo dentro da sua clínica de faturamento, sentado com uma calculadorazinha, igual uma empresa de faturamento faria para você? Não. E sabe onde eu vejo muito desse ego? Quando a gente está, não sei se você sente isso também, apresentando a mentoria para médicos. Eles sentem que não precisam. É isso. Você está conversando com um cara que está 20 anos no mercado, o crescimento dele do ano passado para esse ano, malemar, bobear, perdeu para a inflação, está no mesmo plantão de sábado de noite, está viajando 3, 4 cidades diferentes para trazer renda para dentro de casa e acha que não precisa de alguém que vai dar uma visão diferente. Tem uma relutância em entrar na mentoria, porque acha que sabe tudo e que não precisa de ajuda. Percebe isso também lá? Mas muito, muito. E principalmente o pessoal mais velho. Né? Principalmente o pessoal mais velho. A hora que ele vem, a gente vai conversar, a gente faz uma reunião, né? Nós 4, né? Geralmente os 4 junto com o possível mentorado, e é isso. Né? Ele olha, escuta, pergunta algumas coisas e fala, mas eu não preciso disso. E na minha cabeça a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Nós dois, por exemplo, a gente está sempre procurando, né? Procurando um curso, uma atualização, não só na medicina, mas com a parte de gestão, com a parte de marketing, com a parte de empreendedorismo. Eu estou indo atrás da parte de IA. A gente teve uma assistência da Exponencial Med que, antes da gente começar a mentoria, a gente fez uma mentoria com esse pessoal para aprender a lidar, para a gente aprender a como a gente ia mostrar pro ortopedista que a mentoria, o Bisturi Play, ia mudar a vida dele, né? Sim. Então a gente também fica nessa parte de aprendizado o tempo todo, né? E eu acho que a hora que você fica engessado, que você senta e fala assim, agora eu não vou fazer mais nada, é a hora que você é passado para trás. Sim. O Bernardinho, da Seleção Brasileira de Vôlei, fala o seguinte, que se manter no topo é muito mais difícil que chegar no topo, né? Não que eu esteja no topo, porque a hora que o cara está no topo, que ele está ali, ele se acomoda, mas é questão de tempo, porque todo mundo quer tirar ele dali. Sim. Então, se ele está acomodado, é questão de tempo, 2, 3, 4, 5 anos que seja. Alguém vai te tirar dali porque você ficou ultrapassado. Sim. Você não foi atrás, você não correu atrás, é isso. Então, eu tenho uma foto, acho que é do Phelps essa foto, não é? Que ele está nadando, olhando para frente, e o segundo colocado está olhando para ver onde ele está, entendeu? Então, tipo assim, se você não continuar nadando, focado no seu, olhando para frente e superando os seus próprios desafios, acabou, cara. Alguém vai te adiantar. Não existe estabilidade em lugar nenhum, nenhuma empresa existe. Coisa que talvez 2 gerações atrás de médicos, né? Lá, vamos pensar, meu avô enquanto médico, não tinha concorrência, o único médico da cidade, o cara que fazia tudo, era o parteiro, o cara que cuidava do resfriado e salvava o infartado, entendeu? Então era uma outra demanda. Hoje a gente saindo de 600 mil médicos para quase 1 milhão de médicos em 2030, 2035,
como eu disse no começo, o mercado vai exigir da gente não só a parte técnica, mas uma habilidade de gestão para a gente consiga dominar essa nossa carreira. Esses números que você falou, né, daqui 5 anos dobra o número de médicos no Brasil, né? Então, se você não olhar para a medicina com um outro olho, que não o assistencial, vai ser uma profissão muito complicada. Sim. Né? Vai ser muito complicado. O que era uma piada um tempo atrás, né, que daqui a pouco a gente vai ter médico Uber, já não é mais. Já sabe Exatamente. que tem, porque realmente o mercado de trabalho, a gente percebe que foi talvez uma estratégia, né, das empresas de entender que, poxa, mão de obra médica, cara, vamos encher o mercado de médico, porque daí a mão de obra médica vai ficar mais barata. Eu lembro uma vez, quando eu ainda dava plantão, muito tempo atrás, que aconteceu um fenômeno que me impressionou demais. Que assumiu uma gestora nova do hospital, e aí ela simplesmente estava tendo uma pressão para ter um aumento no valor do plantão, que é uma coisa que não aconteceu há um tempo. E aí aquela pressão, o grupo de plantonistas pressionando. Cara, eles não só não aumentaram, como eles diminuíram o valor do plantão. Com a desculpa que tinha colocado um plantonista gestor, coordenador do plantão. Então, diminuíram, falar em números de R$1.000 para R$900. Sabe quantas pessoas saíram da escala? Nenhuma. Uma pessoa saiu da escala. Como naquela época já estava refém de um mercado de trabalho que está cada vez mais escasso. Eu tenho até um número para te mostrar, depois eu vou te mandar esse gráfico, né? 2 números. Na ortopedia, o plantão em 2025 paga exatamente a mesma coisa que pagava em 2012. Então você imagina a desvalorização que teve. O ganho do ortopedista no Brasil, o poder aquisitivo, caiu 27% de 2012 a 2025. Então não está melhorando, só está piorando e indo muito para baixo. Se você não se mexer, não tiver alguma coisa a mais para oferecer... O que eu costumo falar também para os mentorados, que é intencionalidade na carreira. Não é... porque eu vejo muito que, né, que eles vão... Aquela coisa como a gente aprendeu a fazer. Vai indo, vai galgando um espacinho, vai conversando com seu amigo do plantão, vai pegando aqui, aí você começa a ter um paciente do convênio que ficava virando um paciente particular. É uma passividade na história da vida dessa pessoa que ele não assumiu as rédeas do processo. É isso. E precisa assumir essa rédea do processo, precisa ficar cada vez mais claro que se não fizer isso, não tiver habilidade de conversão, não tiver habilidade de venda, de posicionamento, de comunicação, produzir um produto que seja uma coisa que o mercado está demandando, eu quero isso, eu quero ser atendido dessa maneira, eu quero esse tipo de prótese, eu quero esse tipo de cirurgia, eu quero esse tipo de técnica, se não tiver à frente, vai ficar para trás. É isso. E eu queria pivotar agora para um outro tema que a minha mentoria, vou te contar isso, minha esposa está aqui, meteu o pé no guarda-roupa, o dedinho foi parar aqui atrás, assim. Isso faz tempo já. E aí tava doendo, eu tentei colocar no lugar com toda a minha habilidade. Nossa Senhora! Minha habilidade de cirurgião plástico, né? Não funcionou, ele continuou torto. Eu falei, pronto. Dando seta pra cá assim. E falei, pronto, vamos na Unimed, né, cara? Vamos que é do lado de casa. A gente é da Unimed também, assim, né? Eu sou, né, como é que fala? Meu convênio é Unimed. Fomos. Quinta-feira, 11h30 da noite. Não sei se é hora de chutar o armário, mas foi o que aconteceu. Cheguei na Unimed, com todo o respeito, e eu falo isso com muito carinho por quem me atendeu. Mas chegou para me atender um ortopedista, com mais ou menos uns 10 a 15 anos mais velho que eu, obeso, barba por fazer, olhar de cansado, literalmente sujo, para nos atender, atendeu de uma maneira muito cordial. Eu não gosto de chegar e falar que eu sou médico, ele nem sabia que era. Foi muito cordial, fez o raio-x, foi muito simpático com a gente. Mas quebrou o dedo? Não chegou a quebrar. Graças a Deus não quebrou. Mas o que no final, cara, o que me passou que eu saí de lá foi, cara, esse cara já foi um moleque, já foi um cara que estava prestando vestibular, tinha um monte de sonhos, ele tinha planos para a carreira, tinha uma visão de futuro. O que aconteceu nesse meio tempo, né? Exato. O que aconteceu? Aonde esse moleque se perdeu? Isso, cara, me deu um pontapé nessa coisa da mentoria, que a mentoria eu enxergo nada mais do que transbordar o que a gente está fazendo. O que quando a gente para perguntar, como é que você está fazendo isso? Você falou,
foi com a ortopedia, cara, que me deu um pontapé realmente para falar, cara, tem que transbordar. E aí eu vou puxar um gancho que eu acho que você gosta muito, que acho que é importante. Saúde. Médico não olha para a saúde. E você, como um médico do esporte, ligado ao esporte, competindo, se preparando para a competição, quanto que você acha que dessa visão empresarial tem também essa visão do se respeitar e cuidar de você mesmo? Eu acho assim, nossas áreas parecidas, certo ponto, né? Você procura um nutricionista obeso? Não vai. Então, como é que eu vou chegar para um paciente meu que tem um sobrepeso e eu vou falar, olha, se você não perder peso, seu joelho não vai melhorar se eu sou obeso, né? E tem a parte do médico também, da gente saber se cuidar, né? E tem aquela parte do ego. Então, por exemplo, hoje eu vou no Pedro Schwarzman, meu cardiologista, nosso amigo. Ludmila Cardoso, minha endócrino. Cada vez que eu vou na Ludmila, tira 250 ampolas de sangue e eu volto com um comprimidinho novo. Sim. De vitamina. Sim. E faz parte. Sim. Se a gente não se cuidar, como é que você vai cuidar de outra pessoa? Né? Eu penso um pouco dessa forma. Eu acho que, outro dia eu fiz um post desse, né? A vida saudável, né, e a qualidade de vida é uma cultura da sua casa. Então, assim, em casa, eu sou muito ligado a esporte, você me conhece faz muito tempo. E eu gosto demais. E os meus filhos fazem musculação desde os 9 anos de idade, os dois. A Giovana vai fazer 14 anos, o Vinícius tem 10, vai fazer 11. Os dois têm que fazer um esporte, né, fora a musculação. Então é uma coisa imposta, né? O que eu vejo muito que os pais fazem hoje, agora até mudando um pouco de assunto, a criança vai lá, começa a natação, dá 3 meses, não quero mais, tira. A criança vai lá, começa o karatê, dá 6 meses, não quero mais, tira. E a criança que decide o que ela vai fazer, né? E eu não acho que é isso dessa forma, agora, nessa fase. É lógico que tem que fazer uma coisa que ela gosta, mas tem coisa que tem que fazer, né? Porque senão, a criança não aprende, por exemplo, a escutar um não, ela não aprende a ser derrotada, por exemplo, né? O Vinícius, meu menino, ele faz jiu-jitsu desde os 4 anos de idade, porque eu gosto de jiu-jitsu. E ele quis sair, porque ele foi para uma turma um pouco maior, ele era o reizinho, ganhava de todo mundo, foi para uma turma um pouco maior, e daí começou a perder. E ele falou, eu quero sair. Eu falei, mas não vai. E agora ele voltou a gostar da coisa, né? Então eu acho que isso, voltando lá atrás do que você tinha me perguntado, é o exemplo que a gente dá para o paciente, é o exemplo que você dá para a sua família, né? Então em casa hoje eles adoram ir para academia, a Giovana vai com a minha esposa, o Vinícius vai comigo, a gente faz jiu-jitsu junto, os dois jogam vôlei e você dá esse exemplo para o seu paciente, né? A partir do momento que o paciente entra no meu consultório, ele é esportista, ele sabe que eu sou esportista, sou muito procurado por causa disso também. Então ele sabe que eu sou esportista, que eu gosto de esporte. Ele sabe, por exemplo, um erro grande na ortopedia, né, que muitos colegas old school fazem e que os pacientes têm um certo receio. O cara que treina, que o paciente que é atleta, treina, é esportista, gosta de correr, você gosta de jogar tênis, ele tem um receio, ele tem uma dor, ele tem um receio de entrar no consultório e eu vou virar para ele e falar, olha, você tem que parar de correr. Sim. Você mata o sonho do cara, né? Então, o que eu falo eu vou fazer de tudo para você voltar a correr como se corria antes ou até melhor. E é esse o meu foco. Então, o que eu entendo como a saúde do médico, você tem que dar o exemplo para o seu paciente e para a sua família. É isso que eu vejo. E da parte do empreendedor? O cara não consegue ter uma alta performance se ele tiver com a parte da saúde no lixo. Totalmente. Totalmente. Eu acho que para tudo, né? Você não consegue, por exemplo, sentar e se concentrar de uma forma que você se concentraria se você tivesse com uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável. Você vai dormir mal, né? Se você não tiver ali, se for sedentário, por exemplo, você não vai produzir direito no outro dia, né? Sim. Então, essa parte do empreendedorismo, para mim, é totalmente... se você é um sedentário, dorme mal, chega no final do dia, você está morrendo de sono. Né? Todo dia antes de dormir eu leio alguma coisa, a gente fala dos livros, né? Você me indicou um monte de livro muito bacana, diga-se de passagem. Eu sento e leio um livro, e eu tenho minha meta anual de livros que eu quero ler, e eu faço isso antes do ano. Então ano passado eu li X livros, esse ano eu vou ler X mais um. E eu gosto de fazer isso.
Se eu estiver cansado, acabado no final do dia, eu vou ler uma parte e vou dormir. Sim. Eu não vou produzir, porque a leitura também é uma produção. É uma produção intelectual para você. Para você se manter ativo, manter pensando e manter tendo ideias para ter o empreendedorismo também. Ideias de outras coisas fora da medicina, que eu te falei da IA, que eu estou estudando bastante, estou apaixonado por isso aí, na verdade. Se você estiver dessa forma, cansado, acabado no final do dia, cara, você não vai render. No dia seguinte, você não vai render para você. Perfeito. O que eu não te perguntei? O que você gostaria de falar para os médicos que estão ouvindo a gente aqui? Cara, eu acho que mensagem para deixar para eles, né? Abram a cabeça, né? Eu acho que essa geração mais nova que eu vejo de ortopedistas tem a cabeça mais aberta mesmo, tá? Tem residentes procurando a mentoria, o que é muito legal. Então você já vê residente que tem um site, que já tem uma marca, que eu acho muito bacana. Quando você estava na residência e pensava em ter uma marca, um site? Não. Eu só pensava em voltar para casa para dormir. Exato. Eu só queria isso. Sim. Então eu acho que deixa a cabeça aberta, né? Sejam exemplos para a família de vocês, para os pacientes de vocês. Queiram crescer, queiram aprender cada vez mais. Eu acho que a gente não pode se acomodar, sentar, ficar quieto, olhando o mundo passar ao seu entorno, né? Você tem que acompanhar o mundo e estar na frente dele, né? E fazer o mundo te acompanhar. Então a mensagem que eu acho que eu deixo é essa, cara. Eu acho que você tem que ter a cabeça aberta para aprender, para crescer, para aprender com outras pessoas, com outros médicos. Como eu falei, os livros que você me indica, que o Fábio, nosso amigo, me indica, eu gosto pra caramba. Então eu fico o tempo todo fuçando nisso. Aí eu vejo o que você está lendo, eu vejo o que o Fábio está lendo, que curso que você fez. O Salomão Chad, que é um cara que eu admiro bastante na minha clínica, eu te falei, ele está fazendo uma mentoria, tem 60 anos, está fazendo uma mentoria em São Paulo, um curso de oratória, fazendo uma mentoria para ser mentor de fisioterapeutas, Legal. por exemplo, uma coisa super legal, muito legal. Então, é um cara resolvido financeiramente, consagrado na profissão dele, mas que não para. Então, os jovens têm que ter mais gana disso ainda, né? Sim. É isso que eu acho. Perfeito. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Tenho certeza que a gente bom demais. Muita gente aqui. Obrigado mesmo. Eu quero ser de volta aqui, a gente vai conversar mais, eu quero saber mais coisas, para onde você está indo, porque você está enxergando, isso acho que inspira quem está assistindo a gente aqui. Vou deixar aqui embaixo nos comentários todos os seus links da sua mentoria, dos seus canais, vou deixar tudo aqui para o pessoal ir atrás de você, principalmente você que é ortopedista, cara, esse é o seu mentor, vem falar com ele que ele vai mudar seu jogo. E você que chegou até aqui, a ideia desse podcast é justamente mudar o seu jogo, como você viu aqui, uma conversa franca, com informação, com insights. Então já curte a gente aqui, já passa a seguir a gente, curte esse vídeo, encaminha para aquele seu amigo, colega que você acha que a gente pode mudar a vida e que a ideia é realmente que a gente vá permeando e mudando a vida dessas pessoas, porque esse aqui vai ser o maior canal de podcast para médicos que o Brasil tem. Obrigado, toda terça-feira à noite, episódio novo, segue a gente aqui. Obrigado, até terça que vem.